Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Rafael Patrício e nós estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, o pastor Michelson Borges irá nos explicar melhor sobre as crenças e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos bases bíblicas para sermos chamados de Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nesse vídeo, o pastor Michelson Borges ele explica melhor algumas crenças e doutrinas nas quais nós acreditamos e por que nós somos chamados de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então fica até o final desse vídeo, compreenda melhor as nossas crenças, nossas doutrinas e fique ligado para que mais vídeos você possa assistir nesse canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, eu te peço que você deixe também o seu like e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Tudo bem com você? Antes de entrar diretamente no assunto principal deste vídeo, eu quero compartilhar com você alguns textos da Bíblia para que nós façamos aqui uma breve introdução ao tema principal desta nossa conversa. Apocalipse 12, verso 17, diz o seguinte: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que conhecem as profecias do Apocalipse, que estudam esse livro fascinante, sabem muito bem que mulher, neste caso aqui, representa a igreja, o povo de Deus. Dragão, o próprio capítulo 12, já explica que ele é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, enfim. Dragão é uma das representações apocalípticas de Satanás. Aqui é dito então que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e tem feito guerra contra o restante dela, que a gente chama de remanescente, o pequeno povo fiel que permanece ali leal aos mandamentos de Deus, leal às orientações dadas por Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quem é esse remanescente? Aqui dá duas características básicas dele. Diz assim, repetindo, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mandamentos de Deus não é difícil saber a que se refere o texto, né? Quando você vai lá a Êxodo capítulo 20, você pode ler todos os 10 mandamentos da lei eterna de Deus. E por que eterna? Porque esses mandamentos são repetidos em toda a palavra de Deus. Mesmo no Novo Testamento nós vemos ali os servos de Deus, os discípulos, os seguidores de Jesus, guardando os mandamentos de Deus. Jesus mesmo disse, se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Jesus mesmo disse, não vim para abolir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. E há outros mandamentos mais. Jesus, quando no Sermão do Monte amplia a lei de Deus, mostra os princípios que estão por trás dela. Lá em Tiago, nós vemos o discípulo chamando essa lei de lei da liberdade. E ele cita alguns dos mandamentos, inclusive, para deixar bem claro que lei é essa a qual ele estava se referindo. Lei da liberdade. Sim, porque aqueles que foram salvos pela graça obedecem livremente e por amor. Nenhum adventista bem esclarecido, pelo menos, defenderia a ideia absurda de que qualquer pessoa pudesse ser salvo pela lei, salvo pela guarda de qualquer mandamento. Não é assim que funciona. Nós somos salvos pela graça. E a obediência é uma consequência dessa salvação, não é a causa dela. A ordem correta é salvos e para obedecer. Salvos para uma nova vida. Portanto, a lei de Deus é a expressão daquilo que Ele quer que nós façamos. É a forma de nós identificarmos o nosso pecado. Como o Tiago mesmo compara, é um espelho. Nós podemos observar o nosso rosto no espelho para ver se tem alguma sujeira, mas a sujeira só pode ser limpa com o pano, com a água, que é Jesus. Jesus é quem nos perdoa. Jesus é quem nos salva com os seus méritos, com o seu sangue purificador. Muito bem. Então, uma das características desse remanescente de Deus nos últimos dias é a guarda dos 10 mandamentos. E a outra característica que diz aqui tem o testemunho de Jesus. O próprio Apocalipse, avançando um pouco aqui, Apocalipse 19:10, já nos responde o que é o testemunho de Jesus. 19:10, aqui nós vemos João sentindo-se tentado a adorar o anjo Gabriel que apareceu ali. Inclusive eu
postei em meu canal aqui, vou postar aqui em meu canal um vídeo, não sei em que momento você está assistindo este vídeo, então talvez já tenha sido postado o sermão em que eu falo sobre adoração. Assista aí, porque Deus deseja ser adorado. Muito bem, aqui João ele estava prestes a cometer um erro, e aí quando ele vai se prostrar, o anjo Gabriel diz: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aplicando isso aqui a Apocalipse 12:17, o remanescente de Deus, esse descendente da mulher que representa a igreja de Deus em toda a história, em todo o tempo, esse remanescente guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos como estão na Bíblia, não aqueles que foram adulterados por aí, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ou seja, dá valor à voz profética. O espírito de profecia atravessa toda a Bíblia também. Moisés, ele desempenhou esse papel de profeta, portanto ele tinha o espírito de profecia. Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, João aqui no Apocalipse, e o dom profético, né, esse espírito de profecia permaneceria, segundo a Bíblia, ao longo de toda a história. Nós temos textos como Joel 2, por exemplo, que ali nos versos 28 a 32, Joel falando do cenário do tempo do fim, na história da humanidade, pouco antes da volta de Jesus, ele diz que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões, o dom profético permanecendo. Nós temos um texto lá em Efésios em que Paulo diz que Jesus, quando foi para o céu, de volta para o céu após a sua ressurreição, ele deixou com a igreja dons especiais que permaneceriam até a volta de Jesus, e entre esses dons está o dom de profecia. Não é porque Deus teria encerrado a concessão desse dom com João no Apocalipse. Em momentos cruciais da história, o dom de profecia se manifestou, e foi uma bênção. No tempo do Êxodo foi o dom manifestado com Moisés, como eu disse. Antes ainda, no tempo do dilúvio, o dom de profecia, o espírito de profecia, foi manifestado na vida de Noé, o profeta de Deus que pregou ali naquele momento. Naquela época de uma terrível apostasia em Israel, Deus usou Elias para ser o seu profeta reformador. João Batista anunciou a vinda do Messias, batizou Jesus, preparou o caminho para ele. E assim, em cada momento especial, Deus usando o dom profético. Será que pouco antes da volta de Jesus, ele não usaria mais uma vez esse recurso fantástico que é o dom de profecia? Bem, eu vou chegar já daqui a pouco ao ponto aqui que quero chegar, mas quero ler mais um texto aqui com você, que eu acho bastante esclarecedor com respeito à questão do dom profético, do profeta canônico e do profeta não canônico. Eu me refiro aqui a 2 Crônicas, capítulo 34, não vou ler todo o capítulo aqui, eu também tenho um sermão aqui em meu canal sobre esse assunto aqui, da reforma espiritual que Josias promoveu ali em Judá. E é interessante que Josias passa a buscar a Deus de todo o coração, quando era bem novo ainda, né? E ele elimina ali os cultos pagãos, idolátricos que havia no reino. Ele promove uma reforma no templo de Deus, na casa de Deus, e aí o povo doa ali, dá ofertas para essa reforma. Foi um momento muito especial realmente na história aqui do povo de Deus. Mas o detalhe que eu quero destacar, que está no verso 15, é que quando eles estão ali fazendo a reforma no templo, eles encontram algo muito especial. Olha só, então Ilquias, verso 15, então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo que eles estavam fazendo tudo o que o rei tinha mandado, no que diz respeito à reforma do templo, e que tinham achado o livro da lei. Ou seja, uma parte da Bíblia, uma parte escrita por Moisés, um profeta canônico, porque faz parte do cânon da Bíblia Sagrada. E aí o rei ouve a leitura do livro, aqui é dito que ele rasga as vestes, ele em sinal de humilhação, de arrependimento, por ter percebido que não estavam obedecendo tudo que Deus havia ordenado por meio de Moisés. E Josias continua então a sua reforma espiritual, agora tendo a Bíblia da época pelo menos, né, o que havia na época, aqui o livro da lei,
como centro dessa reforma, desse reavivamento. Nunca esqueça disso. Não existe verdadeiro reavivamento sem que a Bíblia seja o centro desse processo, desse fenômeno. Pois bem, então é dito aqui que o rei, no verso 21, Josias, deu a seguinte ordem para seus servos: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Eu sublinhei em minha Bíblia aqui a palavra tudo, porque eu sempre que falo sobre esse capítulo, que eu acho realmente muito bonito, eu destaco esse aspecto triste da cristandade que hoje fica selecionando partes da Bíblia que lhes interessam, ficam dizendo que alguns mandamentos não valem mais, que alguns textos já foram lá para o passado, o Antigo Testamento não vale mais, e no entanto aqui a gente vê um rei querendo obedecer a tudo o que estava escrito. Inclusive, esse tudo se referia, obviamente, a uma parte do Antigo Testamento. Paulo, lá no Novo Testamento, falando a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus, no caminho de Emaús, ali é dito que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Portanto, para Paulo, para Jesus, para Josias, para todos os personagens que levaram a sério a vontade de Deus, para os profetas, a Bíblia toda é inspirada e útil. Josias tinha também essa postura, né? E diz mais aqui o texto, no verso 22. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse, e aí vem as orientações dessa profetisa Hulda. Alguma vez você já ouviu falar de primeira carta de Hulda aos moradores de Judá? Alguma vez você já ouviu falar em livro de Hulda? Não, pois é. É por isso mesmo que nós a chamamos de uma profetisa não canônica. Porque Hulda, embora fosse, segundo o texto diz, uma profetisa de Deus, uma verdadeira profetisa, não escreveu alguma coisa que fosse preservada no cânon, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, nós temos aqui no mesmo capítulo de Crônicas, de 2 Crônicas, o dom profético manifestado, o espírito de profecia manifestado num profeta canônico, na época já falecido, Moisés, falecido, porém ressuscitado por Deus, né? Então Moisés, profeta canônico, e temos também o dom profético, o espírito de profecia, manifestado na vida de uma mulher, a Hulda, que podemos chamar então de profetisa não canônica. Mas eu pergunto, o Espírito Santo que usou Moisés e Hulda era diferente? Será que o dom foi diferente? Será que a importância desses dois profetas é diferente? Bem, Moisés, por ser um profeta canônico, por ter escrito a Bíblia, tem preeminência no sentido de fazer parte do cânon, claro. Mas o Espírito Santo que os inspirou é o mesmo. A profetisa Hulda foi consultada para orientá-los no que fazer com relação ao livro descoberto no templo, a Bíblia. E o dom profético funciona assim. Os profetas não canônicos são tão inspirados quanto os profetas canônicos, mas o ministério deles é diferente. Não vieram para escrever uma segunda Bíblia, digamos assim. Veja só alguns exemplos de profetas canônicos, é fácil. Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Malaquias, Naum, Jonas e etc. E outros mais. Profetas não canônicos, Hulda. E aqui você vê que Deus não faz acepção de sexo quando o assunto é dom profético. Além de Hulda, temos na Bíblia Débora, temos as filhas de Filipe no Novo Testamento, que eram também profetisas. No dom profético, Deus não faz acepção de sexo. Muito bem, temos Hulda, temos Natã, um profeta de Deus, mas que não escreveu partes da Bíblia. Nós temos no Novo Testamento, eu já citei, o próprio João Batista, dos maiores profetas, né? Jesus mesmo disse que dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. E, no entanto, ele não escreveu nada que conste na Bíblia, portanto é um profeta não canônico. Mas quem vai dizer que ele não foi um profeta usado por Deus? Quem vai dizer que ele não era cheio do Espírito Santo? Não é verdade? Nós temos
Então, na Bíblia, exemplos de profetas canônicos e não canônicos. E aqui nesse capítulo de 2 Crônicas, eu vejo a interação desses dois profetas, desses dois tipos de profetas, maravilhosa, porque o rei e os servos dele foram buscar orientação de uma profetisa não canônica, Hulda, sobre o que fazer com relação ao que um profeta canônico, Moisés, havia escrito. O objetivo era cumprir a vontade de Deus. Não é novidade para quem conhece os adventistas que nós cremos, sim, que Deus concedeu o dom profético a uma jovem, lá em meados do século XIX, chamada Ellen White, Ellen Gold White, que desempenhou um ministério profético ao longo de 70 anos. Ela faleceu em 1915, com 87 anos, e durante toda uma vida ela escreveu cartas, escreveu livros, pregou, aconselhou pessoas, deu orientações à igreja. Foi um ministério maravilhoso. Só fala mal dela, critica quem nunca leu seus livros. Eu até recomendo que você leia, por exemplo, Caminho a Cristo, O Desejo às Nações, a série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, O Desejo às Nações, O Grande Conflito. Que conteúdo maravilhoso! Seus livros sobre saúde, sobre educação, sobre psicologia, que até hoje orientam as redes de hospitais da Igreja Adventista e de educação de escolas da Igreja Adventista, universidades. O fundamento está ali nesses livros. Como explicar que uma mulher sem educação formal, lá no século XIX, tem escrito coisas que até hoje são válidas e que vêm sendo confirmadas, inclusive, por descobertas e pesquisas científicas? É algo fantástico. Quando eu tomei conhecimento deste patrimônio literário, 30 anos atrás, assim que eu me converti, me tornei um adventista do sétimo dia, eu passei a ler com muito interesse esses livros, e tenho feito isso há 30 anos. Creio já ter lido praticamente tudo, das 100 mil páginas que ela escreveu, né, durante seu ministério. E quanto mais eu leio, mais fico fascinado, e mais, quanto mais eu leio os livros de Ellen White, mais vontade eu tenho de ler este livro aqui, que é a nossa suprema regra de fé e prática, acima de qualquer outro livro, a Bíblia Sagrada. Bem, talvez você esteja perguntando, mas como saber se um profeta realmente vem de Deus ou não? Porque eu não posso aceitar qualquer um que se diz profeta, e é verdade, você não deve aceitar. João mesmo diz em uma de suas cartas que é preciso provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Eu poderia dizer muitas coisas com respeito a isso, mas eu vou resumir aqui apenas com um verso de Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, dois versos 19 e 20, para mim são bastante esclarecedores no que diz respeito à forma, né, de saber se o profeta vem de Deus ou não. Se é um falso profeta, como Jesus mesmo anunciou, né, no Evangelho, cuidado com os falsos profetas, ou se é um profeta que vem de Deus mesmo. Porque nós corremos dois perigos quando o assunto é profetas, né, ou profetisas. O primeiro perigo é descartar todos como se fossem falsos. E o segundo é aceitar todos como se fossem verdadeiros. Eu acho curioso até, né, que muitas igrejas, especialmente as pentecostais, dizem ter muitos profetas e profetisas por lá. E tudo bem, né? Mas quando um adventista diz que crê que Deus ele suscitou uma profetisa no meio desta igreja, aí as pessoas criticam, alguns acham isso um absurdo, estranho, na verdade. E o curioso é que eu já encontrei muitas pessoas, né, irmãos evangélicos e pentecostais, que antes do ano 2000 proferiam aquela máxima, né, aquela frase, 1000 passará, 2000 não passará, como se fosse um anúncio profético. Isso não é bíblico, né? Muitas pessoas até achavam que estava na Bíblia, mas não está na Bíblia isso. 2000 já passou faz 23 anos. E aí, como ficou essa profecia? Essa falsa profecia? E já havia muitas profecias, né, anunciadas por pessoas que se dizem profetas e que não se cumpriram. Aliás, um dos requisitos para que nós aceitemos um profeta como vindo de Deus é que se ele anunciou alguma coisa, isso tem que se cumprir. Porque Deus sabe, Deus conhece o futuro, só Deus conhece o futuro. Se algum profeta cometeu algum erro anunciando alguma coisa, já deve ser descartado como não sendo de Deus. Mas, como nós sabemos que o inimigo, Satanás, também é um bom prognosticador, é um bom matemático, estuda as tendências e pode eventualmente fazer alguns acertos, aspas, proféticos, eu creio que o texto mais determinante para nós sabermos se um profeta vem de Deus ou não é Isaías 8, 19 e 20, que eu vou ler para você agora. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus?
A favor dos vivos se constarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem, segundo esta palavra, jamais verão o alvorecer. Ou seja, vão se perder, né? Então, a lei, os escritos dos profetas, né? Especialmente aqui aquilo que Moisés escreveu, que era chamado de lei, né? A lei, a Torá, a lei e ao testemunho. O testemunho dos profetas. Note que nós já vimos aqui que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Resumindo, de acordo com a Bíblia, se esse pretenso profeta, adivinhador ou coisa parecida, não falar de acordo com a palavra de Deus, não aceite. Se esse profeta fala contra a lei de Deus, por exemplo, que são 10 mandamentos que permanecem, não foram abolidos. Tiago mesmo diz, né, que se eu deixar de cumprir um mandamento, eu sou culpado de todos. Eu não posso ser fiel, por exemplo, à minha esposa 6 dias por semana e dizer que no sétimo, num desses dias, eu não serei fiel. Isso me faz totalmente infiel. Eu não posso, tendo consciência disso, ser fiel a 9 mandamentos, quebrar um conscientemente e achar que ainda sou fiel a Deus. Tiago diz que se quebrar um dos mandamentos, eu me torno culpado de todos. Tiago 2,10. Então, se você conhece alguém que se diz profeta e prega contra a lei de Deus, não aceite essa pessoa, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés, o mesmo Espírito Santo que inspirou João no Apocalipse, que fala da lei de Deus ali em Apocalipse 12:17, o mesmo Espírito Santo que inspirou Tiago, teria que inspirar também esse pretenso profeta não canônico. Então fique ligado, fique atento a isso, né? Se é um pretenso profeta aí pregando, dizendo que foi ao inferno e viu ali as almas queimando no fogo do inferno, algo que não existe na Bíblia, um inferno prévio, um inferno já existente. Se Jesus vem para dar o galardão, a recompensa em sua segunda vinda, como já teria enviado para o inferno pessoas dando a elas então a sentença? Essa doutrina é pagã, não é bíblica. Mas tem profetas por aí dizendo que tiveram visões do inferno, ou que foram para o céu e ali viram pessoas, viram Jesus e coisa parecida. E muita gente aceita, né? Só que não é o que a Bíblia ensina. Como aceitar então um profeta desses que teve contato com os mortos? Aliás, o próprio texto aqui diz, né? Quando vos disserem, consultem os médiuns, os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deve consultar a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E lá em Deuteronômio, inclusive, tem um texto muito claro, específico, dizendo que isso é abominação ao Senhor. Vivos terem contato com os mortos, porque os mortos não têm como falar. Os mortos estão dormindo até a volta de Cristo. Eclesiastes 9, capítulo 9, versos 5, verso 6, diz ali claramente que os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma, e não tem parte alguma do que se faz aqui na terra. Eles não participam do mundo dos vivos, eles estão inconscientes. Bem, aí vem um profeta desses dizendo que teve encontro com pessoas mortas. Isso é necromancia. Isso é abominação ao Senhor. Você não pode aceitar esse tipo de ensinamento, esse tipo de pretenso profeta. Ficou claro? À lei e ao testemunho. De acordo com a Bíblia, eles têm que falar de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo não se contradiz. As mesmas mensagens dadas aos antigos profetas têm que ser confirmadas, corroboradas pelos supostos profetas modernos. É isso. E durante 30 anos lendo os livros de Ellen White, eu nunca encontrei uma contradição em relação com a Bíblia, naquilo que ela escreveu. Se eu encontrasse qualquer coisa dita por ela contrária à Bíblia, eu seria o primeiro a abandonar tudo isso. Eu me tornei adventista com 18 para 19 anos. Foram 3 anos de intensa pesquisa na Bíblia para tomar minha decisão. Eu já contei minha história aqui em alguns vídeos, eu pretendo contar em outros também, aquilo que mais me chamou a atenção no adventismo, a ponto de me fazer abandonar a igreja a qual eu pertencia antes e da qual era um líder bastante envolvido. Bem, tudo isso, toda essa introdução aqui foi para dizer o seguinte, há pessoas que afirmam, infelizmente, sem levar em conta a verdade, a veracidade dos fatos, afirmam que as doutrinas adventistas seriam baseadas naquilo que Ellen White escreveu. Nada mais falso. E cuidado, hein, porque propagar mentiras é se identificar com o pai delas, né? O pai da mentira. A própria Ellen White conta isso
autores daquele tempo, do tempo formativo, né, do movimento adventista, relataram isso, que nossos pioneiros gastavam muitas horas, dedicavam muitas horas ao estudo da Bíblia, muitas vezes viravam noites estudando a palavra de Deus, para chegar a conclusões como a de que o sábado é um mandamento de Deus, tão importante quanto os 9 outros da lei de Deus, e permanece, ele continua em vigência, e inclusive nós o guardaremos na nova terra, está lá no último capítulo do livro de Isaías. Nós vamos guardar o sábado na nova terra. Ele era guardado antes de haver judeus sobre a terra. Adão e Eva participaram da bênção de guardar o sábado, e Adão e Eva não eram judeus, obviamente. Isaías 56, 58 falam que Deus tem o desejo de que todas as pessoas desfrutem do sábado. Os estrangeiros, os escravos, menciona lá no texto, né? Não só os judeus. Enfim, quando a igreja estudou sobre esse assunto, os nossos pioneiros, sobre a questão da mortalidade da alma, sobre a questão do santuário celestial, do juízo pré-advento e outras doutrinas mais, estilo de vida saudável, isso foi feito com base na Bíblia. Somente depois de chegarem à conclusão pelo estudo da Bíblia é que, algumas vezes, Ellen White teve visões ou sonhos em que Deus dizia, é esse mesmo caminho, é isso mesmo, estava confirmado então. Eu quero recomendar para os nossos amigos que têm essas ideias equivocadas, que leiam este livro aqui, Nisto Cremos. As 28 crenças fundamentais bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou abrir aqui em uma delas, aqui na página 148, por exemplo. A experiência da salvação, né? Que é a doutrina aqui de número 10, ok? Tem aqui o texto, veja só, o resumo, né, da doutrina que nós temos como adventistas, e embaixo, olha só quantos textos de Ellen White. Nenhum. Todos são textos bíblicos, todos. E o restante do capítulo aqui é o desenvolvimento do entendimento dessa crença, ok? Aqui, várias páginas explicando o que o adventista pensa sobre a questão da salvação, obviamente que pela graça de Cristo, né? E assim vai, né? A doutrina número 11, crescimento em Cristo. Olha aqui embaixo, quantos textos de Ellen White? Nenhum. Todos são textos bíblicos. Eu, como eu disse, né, me converti, me tornei um adventista, me converti a Cristo e a sua palavra e me tornei um adventista 30 anos atrás, 32 anos atrás. E o meu instrutor bíblico nunca, jamais, em nenhum estudo, eu recebi vários estudos bíblicos, nunca usou um texto sequer de Ellen White. Sempre foi com base na Bíblia Sagrada, sempre. Eu ministro estudos bíblicos com a minha esposa há mais de 30 anos também. Desde que eu me tornei um adventista, eu me apaixonei pelo ministério de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quer seja por pregação ou por estudos bíblicos. Neste momento, por exemplo, nós estamos dirigindo aí 2 classes bíblicas durante a semana. E tem sido uma bênção. E no fim de semana também, aos domingos, nós temos uma classe bíblica na igreja. Eu sinto a maior alegria de poder compartilhar o conhecimento da palavra de Deus e ver as pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo. Pergunte a qualquer um dos meus alunos dessas classes bíblicas se alguma vez eu usei algum texto de Ellen White para ministrar um estudo bíblico. Sempre, se é bíblico, né? Sempre a base desses estudos foi a Bíblia Sagrada. Então é um erro, é uma mentira, na verdade, que contam essas pessoas ao dizer que as doutrinas adventistas seriam construídas com base nas orientações de Ellen White. É uma pena que haja pessoas propagando esse tipo de mentira, de erro, ok? E eu quero indicar para você, querido amigo, querida amiga, uma série de lives que, juntamente com os meus amigos pastor Adriano Cecílio, pastor Eleazar Domini e Sérgio Monteiro, nós fizemos em nossos canais no YouTube. Aqui no meu canal está com a playlist, o nome da playlist é Adventismo Decifrado. Deixa eu falar para você aqui alguns dos temas que nós abordamos e qual foi a nossa proposta com essa série. Se você tem dúvidas de que nós podemos demonstrar biblicamente as nossas doutrinas bíblicas adventistas, eu quero convidar você a maratonar essa série aqui, tá bom? Combinado? Quem sabe até antes de criticar a igreja ou falar coisas aí, ou assistir a canais que estão tentando difamar a igreja, assista essa série. Quer ver? Aqui na playlist do meu canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o link direto para essa playlist, ok? Adventismo Decifrado. A nossa proposta foi abordar e estudar em profundidade cada uma das nossas principais doutrinas unicamente com a Bíblia.
Você não vai ver nenhum de nós, dos 4 pastores ali, citando uma frase que seja de Ellen White. Porque a proposta foi justamente essa, Adventismo decifrado. Decifrando as principais doutrinas da Igreja Adventista unicamente com a Bíblia. Para você ter uma ideia, as lives duravam assim 2 horas, uma aqui teve 2 horas e 40 minutos, nenhuma delas teve menos de 1 hora ou menos de 2 horas. Uma teve 3 horas. Material muito bom, aprofundado e detalhado. Faça um plano de assistir um desses, quem sabe, por semana. Começamos aqui com a história de um movimento, mostrando então o surgimento do Adventismo na história, o aspecto profético desse movimento, né, o grande desapontamento e tudo mais. Tivemos aqui uma live sobre o Santuário Celestial em 2 partes, tá? 2 partes tratando desse assunto do Santuário Celestial, tema muito bom aqui. Depois tivemos aqui Justificação pela Fé e Perfeição Cristã, 3 mensagens angélicas, ênfase criacionista, de onde vem essa nossa paixão pelo criacionismo bíblico, a defesa de que a criação foi literal, 6 dias literais de 24 horas. Como entender esse assunto quando hoje a maioria dos cristãos sequer defende mais isso, pensa, crê mais nisso? Tornaram-se talvez evolucionistas teístas, né? Uma live aqui de 2 horas e 20, melhor dizendo, 2 horas e 35, sobre a questão da ênfase criacionista dos adventistas. A Trindade, 2 lives aqui muito boas também sobre esse assunto. O sono da morte e a ressurreição. Que mais? Um novo estilo de vida. Então, por que os adventistas se preocupam tanto com a saúde física, mental e espiritual? Estilo de vida, parte 1 e parte 2. O verdadeiro dia de repouso. Então, uma live especial aqui de 2 horas também sobre o sábado. Foram 2 lives, na verdade, sobre esse assunto. 2 de 2 horas, estudando o sábado na Bíblia, unicamente. Tivemos aqui depois o dom profético na Bíblia, como entender o espírito de profecia na Bíblia. Então foram 2 lives também aqui, uma de 2 horas e 18 e outra de 3 horas e 12 minutos, ok? E outra sobre a crise final. Volta de Jesus, o milênio, nova terra, uma live de 2 horas e 40 minutos. Veja quanto material. Eu fico triste quando vejo algumas pessoas que abandonaram a igreja, alegando que não conheciam muito bem suas doutrinas, talvez algumas pessoas que nasceram na igreja estavam tão acostumadas a ouvir falar do adventismo no púlpito, da família, mas nunca talvez se aprofundaram realmente nas doutrinas adventistas. Olha só que interessante. O momento em que eu mais conheci a igreja da qual eu fazia parte antes de me tornar adventista foi justamente quando eu passei a estudar mais a fundo a palavra de Deus. E aí comecei a comparar as doutrinas, comecei a analisar tudo mais a fundo, e quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem base bíblica. É a igreja que mais está de acordo com aquilo que Deus revelou em sua santa palavra, e sofre por isso, e é perseguida por isso, porque o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da descendência dela. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Então não é à toa que esse ódio todo seja declarado, desatado contra a Igreja Adventista e os Adventistas do Sétimo Dia. Eu convido você a estudar por si mesmo, por conta própria, de maneira aprofundada. Quem sabe aproveitando essa playlist aqui, Adventismo Decifrado, está aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link. Assista, quem sabe 1 por semana, e veja se as alegações dos inimigos da Igreja Adventista, dos críticos, dos ex-adventistas que agora voltam suas armas contra a Igreja, veja se as alegações deles realmente fazem sentido, se estão de acordo com os fatos, com a realidade. Eu sempre procurei me pautar pela verdade, pelos fatos. Se não fosse assim, eu nem teria vindo para esta igreja, né? Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas neste momento. Sou formado em jornalismo, já trabalhei como designer, como desenhista, já fiz muitas coisas. Sou químico de formação, técnico em química, e poderia estar desempenhando outros papéis, outra carreira, mas quando eu encontrei essa pérola de grande valor, que é Cristo e sua palavra, quando eu encontrei esta igreja que dá valor a esta pérola, que não é uma igreja perfeita, como nenhuma é, obviamente, que tem seus muitos defeitos, porque aqueles que a dirigem e fazem parte dela são seres humanos, mas as doutrinas dessa igreja são bíblicas, e elas resistem a um crivo da palavra de Deus, da verdade. Elas derivam da palavra de Deus. E quando eu conheci isso, eu realmente me tornei um
apaixonado por essa mensagem, um apaixonado pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E eu decidi usar tudo que eu pudesse, meus conhecimentos, os dons que Deus me desse, para a pregação do Evangelho, para que outras pessoas pudessem ter o privilégio que eu tive ao encontrar essa mensagem. É claro que eu quero que as pessoas conheçam o que eu conheço. É claro que eu quero que as pessoas tenham a experiência que eu tive e tenho tido. Por quê? Porque para mim é uma bênção, tem sido uma bênção e eu quero compartilhar isso. E é claro que me deixa triste quando eu vejo pessoas fazendo acusações falsas que não correspondem à realidade. Na verdade são mentirosas, são difamatórias e isso é muito triste. Com certeza Deus não se alegra com esse tipo de postura. Então, parafraseando aqui, eu não me lembro agora se foi Blaise Pascal que disse isso, mas, enfim, a frase vale, né? Que as pessoas pelo menos conheçam a fé que rejeitam antes de rejeitá-la. Então, antes de abandonar o caminho que Deus te apresentou em algum momento, de nascimento ou depois de algum tempo, antes de abandonar as doutrinas da sua igreja, conheça bem cada uma delas. Estude profundamente cada uma delas. Primeiro, por exemplo, antes de você dar ouvidos a quem critica Ellen White, conheça quem ela foi e o que ela escreveu. Antes de você dar ouvidos a críticos da Igreja Adventista, ex-adventistas ou de outras igrejas que só vivem de criticar a Igreja Adventista, conheça o que a Igreja Adventista realmente fala sobre esses assuntos. Leia a literatura oficial da igreja. É tão injusto, né, eu querer saber algo sobre uma pessoa e perguntar para uma terceira, uma quarta pessoa, alguma coisa sobre aquela pessoa. É óbvio que a opinião daquela outra pessoa sobre essa que eu quero conhecer virá com vieses, né? Virá com alguns preconceitos. Pergunte diretamente às pessoas. Saiba diretamente das fontes limpas, digamos assim, dessa denominação. Tenho certeza que você terá muitas surpresas. Fica aqui então meu convite, né, para que você veja que realmente as doutrinas bíblicas adventistas são bíblicas. Elas vêm da palavra de Deus. E se você tem dúvidas, fica aí o convite. Assista a esses vídeos, leia literatura oficial da igreja e assim, só assim, tome a sua decisão. Ok? Eu já tomei a minha decisão 30 anos atrás e aqui permaneço e permanecerei até a volta de Jesus. Porque eu não vejo para onde ir desde que eu conheci essa mensagem. Eu diria como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu amo Jesus, quero servi-lo até o fim, e eu amo a igreja que Cristo estabeleceu. Eu amo esse povo, débil e defeituoso, como diz Ellen White, precisando ser corrigido, repreendido, mas que é o povo de Deus. E eu quero permanecer fazendo a minha parte para tornar a igreja cada vez mais um local acolhedor, um local em que a verdade seja pregada e que esteja preparando uma geração para a volta de Jesus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.